Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Agradeço aí vocês, já estão aí com a gente, né? Já estamos aí dentro do horário já da aula. Agradecer aí vocês que acompanham sempre a nossa aula de análise das demonstrações contábeis, tá? Então, hoje é dia 22, né, de setembro do ano 2021. Quero agradecer vocês, lembrando que na próxima semana nós já temos aí avaliação, né? Então, agradeço vocês aí pela participação, tá, nas nossas aulas. Caso tenha dúvida, pessoal, vocês podem estar tirando dúvida, tá? Basicamente, hoje nós vamos trabalhar aí, né, na nossa aula, a parte teórica ainda deve ser. Então, a gente provavelmente começa posteriormente a avaliação 1, tá? Tô com um pequeno probleminha aqui no meu note, pessoal. A tela ficou preta aqui, né? Mas já adiantando essas questões que a gente fala, né, das nossas aulas, nós vamos estar cobrando aí desde o início, tá, do conteúdo. Então vai ser uma prova objetiva, tá, que vocês vão ter aí o tempo das 5 da manhã até as 23 horas para estar fazendo essas provas, tá. Provavelmente vai ser 20 questões, tá, pessoal, dentro do conteúdo que eu passei para vocês, tá ok? Então deixa eu ver aqui, tô tendo um pequeno probleminha no meu notebook aqui, pessoal, mas acredito que vocês estão me vendo aí, né? Qualquer coisa se travar, qualquer coisa se der algum problema, vocês me avisem, tá? Por quê? Porque na hora que eu abro aqui a tela do PowerPoint, eu acabo não vendo vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora sim, tá. Então deixa eu ver aqui se eu consigo acessar aqui o conteúdo. E aí a gente já começa a nossa aula, tá? Tá bem difícil hoje aqui, meu Deus. Mas faz parte do contexto, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal, se cair a conexão, a gente volta posteriormente, tá? Então não precisa se preocupar não com essa questão aí de cair a conexão. Se travar, vocês me avisam, tá? Pode abrir o microfone ou mandar no chat aí, tá ok? Deixa eu ver aqui. Aos poucos ele tá abrindo aqui. Felizmente tem dessas coisas, né? A gente fica às vezes refém da internet, tá? Da parte tecnológica. Mas é assim a vida, né? A gente não consegue mais ter aí 100% de sucesso sem a tecnologia, tá? Sem a internet. Deixa eu ver aqui. Basicamente a gente... Tá difícil aqui, né? Sumiu tudo a minha tela. Deixa eu ver. A questão é aguardar, né? Para ver se aparece. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. E aí vocês podem estar... Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Se alguém quiser abrir o microfone, tá? Porque a minha Sim, tela... professor, tá dando de ouvir bem. Ah, tá. Não, beleza. Porque a minha tela, pessoal, sempre acontece, né? Aquela... Eu não sei se é o conteúdo que tá gravado, então às vezes trava a tela, tá? E aí vem a ajuda da questão aí da internet também. Agora sim, acho que já vai dar para compartilhar com vocês aqui a nossa aula de hoje. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a DFC, tá? Então deixa eu abrir aqui. Mas é assim mesmo, faz parte. Eu acredito que alguns outros professores também sofrem, né? Com essa questão aí de internet, de conexão. Acho que vai dar certo agora aqui, tá? Acredito que a maioria dos alunos estão aí trabalhando, tá? Tem muitos alunos trabalhando, então a gente acaba não levando em consideração essa questão da presença, tá? Mas a gente sempre pede, né, que o aluno, ele assiste posteriormente a aula, tá? Tira um tempinho, a gente tem essa aula do demonstrativo, de conversar, principalmente para não ficar aí fora do que a gente tá passando para vocês, tá? Às vezes o aluno fala assim, professor, meu gosto da parte de economia. Pessoal, mas é muito importante aí a gente falar um pouquinho que engloba a contabilidade, tá? Eu acredito que vocês vão ter em algum momento aí alguma disciplina de administração, de tomada de decisões. Então vocês aprendam, tira dúvida, tá? E entra aí de cabeça mesmo no conteúdo para quando vocês se formarem, tá? Vocês terem uma base já do conteúdo ministrado.
tá? Tá abrindo aqui Vamos ver aqui se já... Eu acredito que vocês... É assim mesmo, pessoal. Quando não é internet, é o computador. Então, a gente tem que ter a paciência, né? A santa paciência, tá? Pessoal, vocês estão vendo aí na tela? Só pode me falar aí se vocês estão vendo já na tela. Acredito que sim. Professor. Beleza, então. Vamos lá, então. Pessoal, então a gente começa a falar um pouquinho do fluxo de caixa. Vocês já ouviram falar, pessoal, do fluxo de caixa? Quem fez aí semestre passado, contabilidade geral? Vocês ouviram falar um pouquinho do DFC? Ou não? Não? Tá. A professora chegou a falar, mas bem pouco dele. Uhum. Então ela tá. não entrou muito a fundo. Tá. O que a gente vai falar, basicamente, a gente vai fazer uma recapitalização, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa demonstração muito importante, tá? Então, dentro das estruturas da contabilidade, né, que a gente sempre sabe que existe uma estrutura para cada caso, tá? E é uma estrutura das demonstrações muito importante, o DFC. Então, vai tratar do fluxo de caixa, tá? Então, quando a gente pensa em demonstrativos, principalmente financeiro de uma empresa, é importante a gente ter em mente os métodos e como executar. Então, uma das ferramentas importantes que a gente fala é o DFC, tá? É claro que a gente utiliza em conjunto o balanço, a DRE, e isso é importante vocês saberem, tá? Então, acredito que vocês, sendo aí do curso de economia, tá? Às vezes vocês se dedicam mais à específica de economia, mas a contabilidade está junto, tá, pessoal? Igual dentro do curso de contabilidade, nós temos aí a participação, né, do conjunto de informações de economia e também de administração. Então é importante a gente tirar essas dúvidas que porventura tiver, tá? Então, dentro do DFC, pessoal, basicamente a gente pode dizer que é um demonstrativo que ele faz parte de um documento contábil de extrema importância, tá? Que ele vai trazer o quê? A posição, principalmente financeira, do empreendimento, tá? Pode ser mensal, pode ser bimestral, trimestral, enfim. Dependendo, vocês vão ver que quando uma empresa ela é de capital aberto, e isso eu vou mostrar para vocês posteriormente, de uma empresa real, tá? Eu posso pegar o DFC lá da Vale, da Petrobras, da Coca-Cola, da Natura, e vou mostrar para vocês como que funciona, tá? No real, só para vocês entenderem dentro desse contexto. Até por meio dele que a gente fala que os profissionais, eles detalham toda a movimentação, tá? Seja todas as entradas e saídas. Então, vocês vão ver os dois tipos de método que existe do DFC. O DFC, pessoal, ele é muito importante, em conjunto com o balanço e a DRE. Então, assim, quando vocês forem trabalhar numa empresa, vocês vão ouvir falar muito de balanço e DRE, tá? Que são aí as principais demonstrações que todas as empresas devem, basicamente, demonstrar para o fisco, ou seja, para o governo, tá? A movimentação dela. Então, a DFC, basicamente, tem aí um limite para as empresas que têm um faturamento de 2 milhões, ou, na verdade, se tem, né, um patrimônio de 2 milhões, é necessário que ela tenha essa demonstração aí realizada, tá? Então, por meio da DFC, é possível o quê? Identificar a forma clara de organização dos recursos disponíveis, tá? Principalmente pagamento, recebimento, então vai ter as contas caixa, a conta de bancos, aplicações financeiras. Então, tudo que se fala do caixa, tá? A gente fala essa questão aí que envolve o caixa, na verdade, né? Porque aí vai ter banco, aplicações, vai estar nessa demonstração, tá? Então, dessa forma, a gente pode encontrar a origem e o destino do dinheiro da empresa. Eu acredito, pessoal, que vocês já ouviu, a professora deve ter falado, o que representa o ativo e o passivo no balanço patrimonial. O ativo, tá? Para quem quiser anotar, o ativo representa a aplicação de recursos, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, dessa forma na DFC, a gente vê o destino dele, ou seja, a aplicação. Lá no passivo, a gente vai ter origem. Então, nós vamos ter o recursos de terceiro, que é o passivo circulante e não circulante, que é classificado, e o patrimônio líquido, que é recursos próprios, ou seja, dos sócios. Então, na DFC vai trazer todas essas informações, tá? Então, nós temos a organização. O que traz a DFC para a empresa? Um maior controle, principalmente gestão, transparência, né? No processo decisório que a gente fala, localização de erros e desvio, se porventura tiver, tá? E aí a possibilidade de uma aplicação correta dessas informações que está aí distorcida, apresentação dos dados de forma mais simples, tá? Porque aí vai envolver pagamento e recebimento. Isso, pessoal, nada mais é do que aquele controle que a gente faz em casa, tá? Para quem aí faz em casa, a parte financeira, o que tem a pagar e o que tem a receber. Quando se vai pagando ou vai se recebendo, você vai
fazendo o lançamento. É isso que a gente encontra na DFC, tá? Então vai dar uma garantia maior para os investidores também, principalmente para quem investe em bolsas de valores. Por isso que eu falo, a gente vai tirar um demonstrativo lá do real para vocês verem, fazer análise, tá? E também a comparação com os dados presentes com o passado da empresa, né? E o seu potencial de crescimento. Será que a empresa tem como crescer? É isso que a gente verifica na DFC. Então, o fluxo de caixa, quando fala DFC, tá? Que posteriormente vocês vão ver a diferença do método direto e indireto. Quando se fala DFC, pessoal, ela é obrigatória para as empresas de vários segmentos, tá? Então, essa lei aí, ó, que trata, porque existe, né, uma lei, basicamente, que vai determinar, tá? Então, basicamente, nós temos aí a Lei 11.638, de 2007, que ela destaca, principalmente para a sociedade de capital aberto. Então, vocês vão ouvir falar muito de SAs. Quando se fala SAs, pessoal, é sociedade anônimas, aquelas sociedades que têm um capital aberto que você pode comprar, adquirir lá na Bolsa de Valores, tá? Isso acontece também com as pequenas e médias empresas, de acordo com essa norma, ó, brasileira de contabilidade de técnicas gerais 1000, tá? Chamada a NBC-TG 1000, tá? Que ela vai tratar sobre essa questão de quando a empresa ela é obrigada a emitir o DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa, tá? Então, em conjunto com os outros relatórios, a gente fala que, né, de apresentação, a empresa ela deve demonstrar, tá, a cada 12 meses, no mínimo a cada 12 meses. Quando a empresa, basicamente, ela tem o capital aberto, as SAs, pessoal, com ações em bolsa de valores, ela é obrigada a ter aí essa demonstração, né, emitida a cada 3 meses. Então, é trimestral. Por que isso? Tudo para quê? Para pensar na fiscalização e prevenir alguma fraude ou erro na contabilidade geral da empresa, tá? Então, para quem tem um capital aberto, é trimestral. Agora, as outras empresas, basicamente, não sendo de capital aberto, ou seja, capital fechado, né? No mínimo a cada 12 meses, tá? Então, tem essa questão. Então, dessa forma, com todas as informações que a gente fala de correta e organização, o gestor, administrador, economista, contador, ele pode analisar a capacidade e a viabilidade financeira, principalmente da finanças. É isso que ocorre nas empresas, né? A preocupação, principalmente aí, de ter um valor já pré-definido, né? O que eu tenho a receber, o que eu tenho a pagar. Qual que é o controle? Às vezes tem empresa, por incrível que pareça, pessoal, tem empresas que não têm esse controle, é onde que passa dificuldades. Eu confesso para vocês que eu fui ver essa questão de contas a pagar e a receber no real numa empresa de lucro real, uma empresa grande, que tinha esse controle. Por quê? Porque a maioria das pequenas e médias não tinha esse controle. Infelizmente acontece isso, tá, pessoal? Se tem um controle ali basicão, não muito detalhado, que às vezes acaba não chegando um determinado fim. Por quê? Porque você tem que ver as suas contas a receber e a pagar. Então, a receber você coloca em menos dias, e a pagar você pode jogar para mais dias, porque você tem mais tempo de fazer o pagamento, tá? Ah, eu não paguei no dia, o que vai gerar? Juros. E isso inviabiliza aí para a empresa, tá? Bom, dentro dessa questão, que a gente fala sobre a questão do cumprimento dos compromissos financeiros, vai viabilizar a cobrança de recebimentos. Quando eu falei para vocês também, vai permitir um controle de permanente, né, no planejamento, avaliação, investimento, dentro da questão que a gente fala do dinheiro da empresa, tá? Então, por tudo isso, pessoal, a DFC, ela vai conseguir sintetizar as informações, tá? Com transparência, sendo importante fonte de informações na tomada de decisão para o departamento da empresa, tá? É um documento que vai fornecer histórico, que vai servir com bases estimativas de avaliação ou validação, tá? Pelo método de fluxo de caixa. O que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Deixa eu só interromper o compartilhamento e vamos tentar aqui pegar uma DFC, tá? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu só pegar aqui da Vale mesmo, né? Eu vou pegar de outra empresa aqui, tá? Que eu já trabalhei com ela, para mostrar para vocês no real, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar na tela para vocês. Inicialmente eu vou acessar aqui, só para vocês terem ideia. Vamos ver aqui o que vai... Espero que não trave, né? Os livros. Vamos lá. J. Macedo. Aí eu mostro para vocês lá essa questão das informações, tá? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui,
e daí fica fácil vocês verem o caminho, tá, pessoal? Então, vamos lá. Isso é uma forma que a gente tem para demonstrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, J. Macedo. Tá, então tá. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, acredito que vocês já estão vendo aí na tela de vocês o meu compartilhamento. Então, pessoal, ó, toda vez que vocês queiram saber das demonstrações, vocês vêm no site. Aqui vai ter, ó, relatórios trimestrais. Então, sempre quando você quiser obter uma informação, você vem em demonstrações financeiras, tá? Essa aqui é de capital aberto. Então, basicamente, nós temos aqui as demonstrações financeiras, ó, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui é no real, tá? Ah, eu vou fazer uma análise lá. Então, você vem aqui, ó, vai abaixar. Ele dá essa oportunidade de você visualizar antes. Então, pessoal, para quem não sabe, essa J. Macedo é a farinha Dona Benta. Eu acho que em algum momento vocês já viram falar, tá? Dona Benta. Se não ouviram, tá ouvindo agora, né? Ó, então aqui vai ter o quê? Vai ter o balanço, DRE, DRA, ó, demonstrativo do fluxo de caixa. Tá lá na página 27, 29, tá? Tá aqui, ó. 27 é a DRA. Então nós vamos lá para a página 29, porque nós já estamos falando do fluxo de caixa, então não tem um porquê a gente, tá? Então vamos lá, tá chegando aqui. Tá aqui, pessoal, ó. Vocês estão vendo aí, belezinha, pessoal? Tá tranquilo? Deixa eu voltar aqui, opa. Beleza? Ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Tá, depois eu falo, tá, Maile, sobre a questão da prova, tá? Vocês estão vendo aí? Só me dá ok aí se vocês estão vendo a página. Sim, professor. Então tá. Ó, então, quando vocês forem buscar informação, vocês podem ir lá naquele campo. Então a gente vai voltar depois, ó. Então vocês vão ver que o fluxo de caixa tem as atividades operacional, eu acredito que a professora falou em algum momento. A questão do lucro líquido aqui antes do imposto de renda. Então, provavelmente isso aqui é pelo método indireto, tá? Ó, tá aqui, ó, método indireto, vocês vão ver que vai ter o direto. Isso, pessoal, basicamente vai ser o ajuste, tá? Quando se fala método indireto é porque tem um ajuste do lucro. O que seria esse ajuste? O acréscimo da depreciação e amortização que vai estar lá na DRE, tá? Por quê? Porque essa aqui nada mais é do que são mudanças econômicas e não financeiras, então ela não vai interferir no resultado final. Se eu pegar esse valor de 59 mil aqui, pessoal, onde que eu vou encontrar? Vai estar aqui na DRE, ó, quer ver? Aqui é a DMPL, vamos voltar aqui aqui, ó, demonstração do resultado. Então eu vou procurar aqui, basicamente a depreciação. Tá aqui, ó, valor de, aqui controlada, consolidada. Tá um valor de 13 mil. Provavelmente ele é o somatório, tá? É o somatório, esse valor aqui de ajuste, tá? Deixa eu ver aqui. Ele é de ajuste, provavelmente ele é o somatório, mas é esse valor da depreciação que a gente pega, tá? Provavelmente ele fez o somatório, tirado do balanço sucessivo, tá? Deixa eu ver o balanço, vamos ver se o balanço está aqui, daí fica mais fácil vocês compreenderem essa questão aí da depreciação. Não vai estar aqui, provavelmente foi realmente, tá? Se vocês forem ver, é esse valor aqui de depreciação e amortização, tá? Se vocês olharem aqui, ó, DMPL, fluxo de caixa, tá? O valor de ajuste, tá? Da depreciação. Então, nós temos aqui, ó, atividade operacional, vamos ter de investimentos e financiamentos, tá aqui, ó, investimentos e financiamentos, tá? Vou só voltar aqui. Aqui, ó, financiamento, tá ok? Então, são os 3 tipos que a gente tem. O que aconteceu com a empresa? Então, tem os valores, aqui esses valores são dados em milhares de reais, tá, pessoal? Então, vamos supor, se eu multiplicar por 1.000, dá 99 milhões, tá? Que a empresa teve um lucro em si. Então, basicamente, aqui está tudo, as variações, baixa de investimento. É claro que, num contexto geral, futuramente vocês vão aprender isso aqui um pouco mais. Mas só para vocês terem ideia, essa questão das contas, tá? Então, fluxo de caixa, aí tem o ADVA, tá? Receitas, insumos, valor adicional, entre outros, tá? Então, não se esqueça, sempre vocês procuram aqui, ó, alguma coisa de investidores, vai estar lá demonstrações financeiras, tá? Não vamos entrar em detalhe, porque senão vai demorar muito, mas só para vocês terem ideia aí do que a gente está falando, tá? Comprovar para vocês aí o real, tá? Bom, então dentro aí da questão da parte da DFC, pessoal, então vai sintetizar as informações, a transparência.
É claro que no primeiro momento a gente fica em dúvida, né? O que fazer com essa informação? Mas isso, com o passar dos anos ou o passar do tempo, a gente vai aprendendo, tá? Qual que é a principal diferença entre esses dois demonstrativos, né? Que é a DRE que a gente fala, tanto da demonstração do resultado do exercício DFC. É a forma como ele é registrado na contabilidade. Só isso, tá? Então, a DRE registra o regime de competência, tá? E o DFC, pessoal, regime de caixa. Só isso. É a única diferença, tá bom? Então, todos os valores, números referentes às receitas, rendimentos, temos essa questão aí das partes de lançamento, tá? Ambos, tanto a DRE e a DFC, são elaborados em conjunto, tá? Sempre se utiliza informações do balanço patrimonial, tá? Então, o resultado líquido da DFC, como a gente fala, apresentado pode representar o quê? Lucro ou perdas financeiras. Então, não é tão fácil assim a gente olhar lá no lucro e falar, não, a empresa teve um lucro, né? Mas ela teve um lucro econômico ou financeiro? Porque existe essa diferença, tá? O que é o financeiro? De finanças, pessoal, vem de caixa, tá? Por quê? Porque às vezes você faz uma readequação nessas demonstrações e se tem um lucro econômico e não financeiro. O que é o financeiro? É o que eu coloco no bolso, o que eu tenho realmente, tá? Então, no DFC são registradas todas essas entradas e saídas de recurso. Então, assim, o gestor ele vai ter a certeza da saúde financeira do empreendimento. Lembrando, pessoal, não é assim de última hora que a gente aprende. Então, é conforme os estudos, tá, pessoal? Então, vocês que estão em economia, vocês vão ter várias oportunidades de trabalho. Tem aí eu não sei se vocês conhecem a Ana Júlia, tá? A Ana Júlia, ela está trabalhando numa multinacional, não sei se é em Lucas ou Mutum, tá? Ela foi minha aluna também, tá? E com o passar dos anos, ela foi aperfeiçoando essa questão do conhecimento. E hoje ela está numa multinacional, pessoal, né? Imagina você estar trabalhando na parte de economia numa empresa, né? Numa grande empresa. E isso só tem o quê? A valorizar a questão aí da pessoa que está ali dentro, tá? Além do conhecimento, além da experiência. E isso é importante vocês terem em mente, tá? Então, pessoal, a DFC ela vai ter aí inúmeros benefícios, tá? Então, existe mais vantagem do que desvantagem. Você sabe que todo, né, existe algum momento ali desvantagens. Mas a gente vai passar algumas, né, benefícios que a DFC traz. Por que a gente deve fazer? Ela vai, né, permitir prever, planejar e controlar melhor as entradas e saídas, tá? Aqui no caso a gente não vai fazer mais, porque isso se vê lá em contabilidade geral, tá, pessoal? Aqui já é em análise mesmo. Então, até pelo conteúdo a gente provavelmente encerra hoje. Na próxima aula a gente faz uma revisão, porque a prova de vocês vão ser na quinta-feira, tá? Então, sempre é quinta-feira que eu coloquei aí as provas para vocês fazerem. É claro, esperar o professor Giovanni voltar para ver o que ele vai fazer, se vai ser na quarta ou na quinta. Por quê? Porque a gente tem só um mês de aula. Eu vou estar junto com vocês aí, mais 4 aulas, e aí já volta o Giovanni. A previsão dele voltar aí dia 23 de outubro, tá? E aí eu deixo vocês, ele entra nessa questão para estar dando continuidade. Então, o DFC ele vai ajudar a prever, planejar, controlar essa questão, principalmente das entradas e saídas, avaliar os recebimentos, tá, pessoal? Se vão ser suficientes para pagar os gastos, tá? Antecipa a tomada de decisão, revela a situação financeira, né, até a atual, né, situação financeira da empresa, os recursos para ajustar a questão, principalmente do preço de venda, se estão cobrindo aí principalmente os custos, identifica as oportunidades, tá? E afirma se o dinheiro é suficiente ou se haverá necessidade de um recurso extra para a quitação de dívidas. Por isso que eu falo, é muito importante. Isso aqui nada mais é do que um controle que a gente faz em casa. Não sei vocês, se vocês fazem aquele controle, né? Eu acredito que vocês trabalham, mas se não trabalhar, o pai e a mãe trabalham. Tem as despesas fixas de casa e tem o recebimento. Mas será que o meu recebimento eu consigo pagar minhas contas? É isso que o DFC traz de uma forma mais abrangente, tá? Antes da gente falar do DFC, pessoal, existe o fluxo de caixa, tá? Então, o DFC vai ter as atividades operacional, vai ter as atividades de investimento e financiamento. Mas o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa nada mais é do que vai ser a parte do recebimento e o pagamento, tá, pessoal? Então, quando se fala em finanças, primeiro é necessário entender esse significado de fluxo de caixa. Então, quando eu falo fluxo de caixa, bem resumido para vocês entenderem, é a questão da entrada, né? Eu tenho uma data certa para receber e eu tenho uma data certa para pagar. Então, nada mais é do que o fluxo de entrada e saída de dinheiro, tá? É um instrumento de gestão financeira que a gente fala, que vai indicar qual o saldo que a empresa tem para manter os seus custos em um período projetado, tá? Serve para quê? Porque o gestor se antecipar às possíveis sobras e também às faltas de recursos, né? Então, o fluxo de caixa, pessoal, vai englobar
todas as contas a pagar e a receber. Então, quando se fala fluxo de caixa, lembre-se, contas a pagar e a receber. Então, a gente vai ter a pagar, temos as vendas à vista, né? Recebimentos de duplicados de aluguel, descontos, antecipações, entre outros. Já nos recebíveis, enquadramos o dinheiro dos sócios, tá? Empréstimos, vendas, saldo de aplicação, entre outros, aí entra a questão dos cheques à vista, tá? Então, é importante a gente ter essa noção. Então, através desse relatório financeiro, tá? Tenha-se a base dos dados, principalmente, que vão estar contidos no balanço, que vai auxiliar a tomada de decisão. Então, ambos, quando a gente fala, ela vai englobar o quê? Todas essas entradas, tá? Todos os fluxos. Então, se tem o detalhe para quê? Para as informações, traçar diretrizes, identificar receitas, despesas, investimento, porque a gente tem que fazer isso, né? Hoje, no nosso particular, na nossa pessoa física, não só jurídica, se tem que ter um controle, pessoal, né? Às vezes eu falo muito para os alunos, a gente tem que ter o controle nas nossas contas para que a gente não possa passar aí apuros, né? Imagina você ter que pegar empréstimos, a gente sabe que hoje em dia está difícil, tá? Hoje a população, segundo aí o Serasa, a pesquisa do Serasa, as pessoas estão se endividando, tá? Pelo alto custo que está tendo, então se tem aí a desvalorização do real, a inflação, né? A questão da inflação, vocês aí já como estudante, vocês sabem, né? Combustível, a carne, aí entra a questão dos outros produtos, né? Da cesta básica. Então, tudo isso a gente tem que colocar na ponta da caneta, tá, pessoal? Então, eu sei que é difícil, tá? E isso não é fácil, mas vocês têm que começar como futuros economistas, verificar essas questões também, tá? Analisar detalhadamente todos os lançamentos que vocês têm aí na casa de vocês, auxilia o pai, auxilia a mãe. Eu sei que às vezes o pai e a mãe não quer ajuda, né? Teve aluno que falou, não, meu pai e minha mãe não quer ajuda, eles fazem por si só. Mas é importante a gente já começar, por quê? Porque futuramente vocês vão casar, vão ter família, né? Se não ter família, vão morar sozinho, então vão ter contas? Vão. Então tem que ter todas as organizações, todos os dados ali para você ter uma metodologia já específica de controle, tá? Então, pessoal, se passa apuro, a gente passa apuro, mas é necessário você já ter uma previsão, tá? Um exemplo que eu faço sobre a questão das minhas contas. Um exemplo, eu chego a minha energia, né, conta de energia para pagar, já para o próximo mês, eu coloco o mesmo valor desse mês, tá? Por quê? Porque eu já tenho uma prévia. Se vir menos, para mim foi melhor, tive uma organização. Se for maior, é claro que aí a gente tem que se reorganizar, tá? Então, pessoal, para um melhor, né, e maior controle de finanças, é preciso manter esse fluxo de caixa muito bem estruturado, tá? Então, para que isso funcione na prática, as informações elas vão ter que estar numa organização. Então, nós temos o passo a passo. Primeiro, realizar o plano de conta gerencial, ou seja, aquelas contas que eu tenho e subcontas, tá? Da empresa ali bem detalhada, como vocês viram aí que eu mostrei para vocês. Fazer os lançamentos atualizados e diariamente, tá? Sempre colocar já no papel quando surgir uma conta, principalmente contas a pagar, tá? Um exemplo, você presta serviço para algum determinado setor, tá? É uma prestadora de serviço. É lá um assessor, controlador, alguma coisa assim. Sempre a gente tenta colocar o quê? O recebimento antes do pagamento das contas. Nem sempre dá certo, né? Mas a gente tem que ter essa visão, tá? Um exemplo, tá? Bem claro para vocês entenderem. A minha energia, um exemplo, vence dia 30. Se eu vou prestar serviço no começo do mês, eu posso colocar ali 20 dias, 25 dias, tá? Para quê? Para mim ter esse controle da entrada e saída do dinheiro, tá? 3, realizar a projeção de todas as contas a pagar e a receber para os próximos dias, como eu falei para vocês, pode ser meses e anos. Fazer relatórios gerenciais, tá? De uma forma mais fácil para comparar os números previstos e realizados e manter um controle financeiro por meio de atualização e análises periódicas, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Nem sempre as empresas levam em consideração isso. Então é importante a gente ver essas questões, tá? Então não é fácil, né, a gente manter as nossas contas, às vezes, em dia do jeito que tá. Hoje está tudo caro, né? Combustível, como eu falei para vocês, que tá aí o maior vilão, a carne, né? E o óleo de soja também, hoje está o quê? R$7, né? Tem lugares que está bem mais caro, tem outros que entram em promoção de R$6,50, mas fica nessa média, né? R$6,50 a R$7. É necessário a gente ter esse controle, tá? Dentro da estrutura, né, que a gente fala da DFC, pessoal, existem regras e normas, tá? Então não é de qualquer jeito. Como eu mostrei para vocês aí no começo da aula, aquela estrutura já é definida,
definida por quem? Pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o chamado CPC 03. Então, para quem tiver curiosidade, pode acessar lá, né? O CPC, digitar no Google que vai aparecer. Então, ele define o modelo padrão para a gente elaborar corretamente a DFC. O que isso vai assegurar? Comparativo, né? Entre os desempenhos diferentes de diferentes empresas, tá? Então, essa estrutura ela é dividida em 3 atividades, como eu mostrei para vocês, tanto operacional, investimento e financiamento, tá? Por sua vez, são subdivididas em outras subestruturas, mas a gente sempre fala de uma forma geral, operacional, investimento e financiamento, tá? A gente fala das atividades operacional. O que vem tratar, né, essas atividades? São todas aquelas ações relativas ao trabalho diário da empresa, tá? Ou seja, são aquelas atividades que vai reunir também alguns dados da DRE. Então, nelas vai constar as informações sobre o caixa gerado, das operações, e todas essas atividades, pessoal, estão ligadas diretamente ao capital circulante da empresa, tá? Professor, qual que é um exemplo de atividade operacional que eu posso colocar lá? Tá aqui, ó, receitas, custos, despesas, pagamentos à vista, tá? Contas a pagar e a receber, pagamentos de impostos, salários, entre outros. Então, isso aqui é de uma atividade operacional, tá? Então, é geral. É tudo que tiver em operação, tá? Custo, despesas, diferente do que a gente sempre trata, né? Lá no balanço. Então, quando a gente vai lá no balanço, a gente vai ver as contas bens, direitos, obrigações, origem e aplicação de recursos. Quando a gente vai na DRE, a gente tem as receitas e despesas. Aqui, pessoal, nas atividades operacional entra tudo, tá? Então, por isso que a gente utiliza a DRE e o balanço. Por quê? Porque na atividade operacional da DFC entra as continhas tanto da DRE como do balanço patrimonial, tá? Um exemplo aqui, ó. Receitas, né? Despesas. São contas de resultado. O que são contas de resultado? São lá da DRE, tá? E fornecedores, tá? Ó, fornecedores, contas a pagar e a receber. São contas patrimoniais. Então, envolve dentro da estrutura da DFC. Temos a questão do investimento. Então, da operação aí, né, da parte operacional que eu falei para vocês, nós temos o investimento. Então, são todas as operações que referem-se aos usos de recursos de uma empresa para aplicar investimentos, né? Então, é aquilo realmente, você tem um recurso para investir em algo, você coloca nessa parte da DFC, tá? Como, por exemplo, a compra ou a venda de um ativo imobilizado, um terreno, uma casa, tá? Aquisição de um imóvel, recebimento de valores ou aplicação de recursos, tudo é investimento. Desde você comprou algo para, no caso, caracterizado como investimento, comprei uma casa para alugar, você comprou para investimento, então vai ser lá no investimento da DFC, tá? Então você coloca lá como aquisição de um imóvel de investimento, vai ficar lá. Todas essas atividades, pessoal, estão diretamente ligadas com o realizável a longo prazo, tá? Então vai ser os investimentos, imobilizado e também o intangível, tá ok? Então essa é a parte do investimento. E o financiamento, professor? Quando se fala financiamento, o que se refere, pessoal? Financiamento nada mais é do que você buscar recursos, né? Ah, vou buscar um recurso para financiar tal coisa. É isso, tá? Então, são consideradas todas as iniciativas para captação de recursos. Vou ter o dinheiro para fazer um investimento ou vou buscar recursos de terceiros, do banco, um empréstimo, que seja. Então, isso entra no financiamento. Então, nós temos aí a questão, né, da parte dos empréstimos ou financiamentos, que entra nessa parte aqui, aumentos de capital, emissão de ações, tá? Então, entra com a questão aí também ligadas ao passivo não circulante e ao patrimônio líquido. Então, tudo quando eu falo as continhas que vão aqui no financiamento, entra do passivo circulante, tá? Que é a longo prazo, eu acredito que vocês viram isso. Ó, passivo não circulante é a longo prazo, é quando eu faço uma dívida acima de 12 meses, um exemplo. Quando eu falo passivo circulante, é abaixo de 12 meses, tá? Então, basicamente, eu utilizo NIF financiamento, passivo não circulante e patrimônio líquido. Quando eu falo passivo não circulante, recursos de terceiros e patrimônio líquido, recursos próprios. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Belezinha? Então tá. Pessoal, existem 2 métodos. Vocês viram lá que eu mostrei para vocês o método indireto, tá? Que aí eu vou fazer o ajuste através da depreciação. Eu busco o valor da depreciação lá na DRE e aloco na DFC, tá? Faço esse ajuste e aí a gente tem um lucro líquido ajustado, tá? Por quê? Porque a depreciação nada mais é do que representa uma parte econômica e não financeira, porque não é nem entrada nem saída de dinheiro, tá?
Então, existe a questão de dois métodos, método direto e indireto, que chega a resultados idênticos, tá? O que é o método direto? Vai considerar, pessoal, as entradas e saídas brutas de recursos, tá? Então, pode ter o registro diário, semanal ou mensal. Fica conforme aí a empresa deseja, tá? Esse é o método mais usado. E com ele é o quê? É possível evidenciar que a gente fala os pagamentos e recebimentos. Vai permitir uma análise imediata dos recursos para indicar se é uma necessidade de novas fontes de dinheiro ou não. Então, o método direto traz essa forma mais detalhada, tá? Nesse caso, pessoal, não entra a programação de pagamentos a prazo, tá? Apenas o que entrou e saiu de dinheiro no caixa. Então, quando se fala fluxo de caixa, é a movimentação de entrada e saída de dinheiro. Quando se faz uma venda, uma compra a prazo, não entra nessa parte aqui, tá? Suponhamos que as vendas de uma empresa forem realizadas a prazo e nada foi recebido em dinheiro vivo. É nesse caso que a gente sempre fala, né? É só entrada e saída de dinheiro, tá? Então, o saldo final das contas a receber será o quê? A soma do seu saldo inicial, que vai ter lá, com o valor da sua receita bruta, tá? E o método indireto, pessoal? Como eu repito, né? Mostrei para vocês lá o que a empresa utiliza. Esse método, pessoal, não considera evidenciamento, né? Não evidencia o recebimento de pagamentos reais, tá? Então, existe uma forma de você utilizar, tá? Então, por isso que a gente utiliza o balanço e a DRE, tá? Então, a elaboração é feita por meio de um ajuste do lucro líquido, conforme os itens que eu mostrei para vocês. Então, isso quer dizer que as informações são buscadas indiretamente do caixa, mas por meio do balanço e a DRE tem como eu saber fazer, tá? São analisados valores, estoques e provisionamento, como contas a pagar, a receber, e é preciso ter atenção com um detalhe, tá? Então, esse método vai iniciar com lucro operacional, como eu falei para vocês, tá? Sempre inicia lá com lucro, mas pode haver despesas e receitas que não passaram pelo caixa, como a depreciação, a amortização que eu mostrei para vocês, ou até mesmo o resultado da equivalência patrimonial, tá? Então, é necessário fazer o ajuste desses valores para que não fuja do contexto geral, tá? Então, a gente fala, né? Vai resultar, a gente tem os lucros ou prejuízos, que resulta lá na DRE, que a gente vai captar esse lucro ou prejuízo e adicionar a depreciação, e esse método ele é chamado indireto e é o menos usado do que o direto, quando a gente falou anteriormente. Existem empresas que utilizam mais ele, tá? Mas não é muita. Como eu falei para vocês, se utiliza mais o método direto. Aquela empresa que eu mostrei para vocês utiliza o método indireto, mas em algum momento ela pode mudar pro direto, tá? Então, pessoal, em ambos os casos, para realizar o controle de caixa, pode-se usar uma planilha de Excel ou um sistema ERP, tá? Que é um sistema adequado para isso, que vai permitir uma gestão mais completa e vai integrar a empresa, tá? Não necessariamente você vai precisar de um contador, né? Eu posso fazer esse fluxo de caixa? Pode, é igual eu falo para vocês. Na casa de vocês, vocês têm que ter um controle. Então, certamente, contar, né? A gente sempre fala assim, você não precisa de um contador, mas certamente contar com a sua ajuda não só facilitará, mas vai trazer um alívio, né, na questão das dúvidas aí, como fazer a DFC, tá? Por isso que eu falo, vocês administradores, vocês economistas, vocês contadores, sempre eu falo isso, tem como fazer essa parte da estrutura da DFC sozinho. É apenas aí ter o estudo. Vocês como economistas, vocês poderão fazer isso aqui futuramente, tá? Como fazer um DFC? Primeiro passo, pessoal, fazer toda a demonstração do fluxo de caixa. O quê? Traçar diretrizes, identificar todas as despesas, receitas. E isso eu falo para vocês para contribuir, tá, pessoal? O que vocês têm que fazer? Organizar todas as informações, identificar os recursos como investimento, financiamento que vocês fez e fazer, né, uma análise aí detalhada desses lançamentos primordial. Então, para isso, né, o melhor é optar o quê? Uma metodologia de DFC. Como seguir em regra, tá? E o indireto, pessoal, que usa os dados demonstrativos da DRE e do balanço patrimonial. Como vocês não têm, né, um balanço e uma DRE lá em casa, pessoa física, vocês podem fazer pelo método direto, que nada mais é do que os pagamentos e recebimentos realizados em caixa, tá? Bom, como fazer uma DFC? Primeiro de tudo, pessoal, traçar diretrizes, tá? Então, eu sei que vocês ainda são jovens, tá? Tanto a Rosimeire, a Maeli, eu acredito que vocês já têm um controle também das despesas de vocês em algum momento, tá? E a gente acaba tendo esse problema, principalmente de falta de recursos. Por quê? Porque a gente não traça diretrizes. E é importante, tá, pessoal? A gente sempre fala da parte aí de financeira, que hoje atinge todo mundo, né? Porque as coisas estão caras e a gente precisa adquirir,
Mas se você traçar diretrizes e ter um controle, você consegue ter aí, passar um mês sossegado, sem muita dívida, tá? Esses dias eu estava vendo uma reportagem na televisão que o Serasa divulgou que está aumentando o número de endividados no Brasil, tá? Passou uma moça que pegou R$ 2.000 de empréstimo e não estava dando, né? Junto com o salário dela, ela já ia pegar outro R$ 2.000. Então, só para vocês terem ideia, né? Já devia 2.000, ia pegar mais 2.000, provavelmente no próximo mês ia precisar de mais dinheiro, então a gente tem que ter esse controle já definido. Traçar diretrizes, tá? Identificar as receitas fixas e variáveis, né? Bem como os possíveis compras, vendas, avulsos, sem omitir aí nenhuma informação. Então, todas as informações devem ser registradas, tá? Segundo, organizar as informações obtidas, tá? Então, essa é uma das principais tarefas para se manter ali uma DFC bem organizada, bem definida, né? E para organizar as informações obtidas, é preciso lançá-las de forma ordenada, pessoal. Então, assim, lance, né? Pega um caderno, faça isso, vocês vão ver que vai ajudar vocês. Às vezes a gente brinca, né? Para que eu vou colocar no papel se eu não tenho dinheiro, né? Mas se você tem dívida, algum momento você vai ter que quitar, não é? Você vai ter que quitar aquela dívida. Senão você não vai para o Serasa, vai para o SPC, se você deve banco. Pessoal, é isso que a gente começa a organizar, tá? Eu não sei se vocês sabem a história do Luciano, Luciano lá da Van. Ele conta em algum momento como que ele ficou rico, né? Claro que a gente sabe que teve algumas coisas ou outras ali que facilitou, mas esse controle, ele sempre fala, né? Não é à toa que eu sou bilionário, porque vocês sabem que ele é bilionário, tem essa grande rede de lojas, né? A Van, e ele teve que se organizar. Então ele começou a verificar, né? Já faz um bom tempo aí, ele entrou com sociedade, com outra pessoa, depois essa pessoa quis sair da sociedade, ele comprou essa parte e se transformou em esse grande empresário aí, tá? A gente sabe que existe muitas coisas aí que contribuíram para que ele tivesse esse sucesso aí, mas primeira coisa ele fala, a organização das informações, tá? Então é necessário, tá, pessoal? É necessário a gente ter essa informação. E criar um centro de custos, né? Ou lucro, classificando ali as despesas por departamento, tá? Principalmente, para quê? Para se reunir tudo num tópico, os produtos e também os serviços adquiridos. Isso é essencial para que a gente não tenha problema. Terceiro, pessoal, identificar, né, investimentos e financiamentos, é aquilo que eu falei para vocês. O que é investimento? O que é financiamento? Eu faço essa parte de alocação. Então, deve ser registrado na DFC, bem como os recebíveis, né, o que a empresa tem a receber em datas futuras, ou seja, fazer um planejamento. Então, o registro é muito importante. Para quê? Para não dar a impressão que o documento não condiz ali, principalmente com a realidade da empresa, tá? Então, nenhuma informação, ela deve ser omitida, tá? Deixa eu só voltar aqui, ver se eu tá certo. Então, né, primeiro aqui, ó, de tudo, para mim fazer um DFC, o que eu vou fazer? Vou traçar diretrizes. Segundo, vou organizar. Terceiro, identificar investimentos e financiamento. O quarto, vou fazer uma análise bem detalhada, principalmente desses lançamentos, tá? Então, feita a identificação dos lançamentos de todos esses dados, pessoal, é preciso a gente analisar para ver se está tudo correto, né? Não adianta a gente lançar e ter algo errado. Então, é primordial eu fazer essa análise detalhada e depois verificar, através de uma análise, se está tudo correto, tá? É preciso também obter um saldo disponível em caixa, fazendo o quê? A questão das somas das receitas, tá? Subtraindo as despesas que a gente tem. Ou seja, o recebimento que eu tenho, né? Recebi do meu trabalho. Agora eu vou sentar e vou verificar o que eu tenho a pagar. Pessoal, nem sempre a gente consegue adquirir aquilo que a gente quer no momento já. Pode ser futuro? Pode. E isso é organização, tá? Acontece muito, né? Principalmente, às vezes tem gente que não pode passar em frente de uma loja que vê lá a plaquinha de promoção já vai comprar. Tá, eu tô precisando? A gente tem que fazer essa análise. Eu tô precisando? É onde que a gente começa a se endividar, tá, pessoal? Então é importante a gente ter essa análise geral. Eu preciso no momento? Pode esperar mais um pouco? Isso os especialistas, né, da parte aí de finanças, pessoal, ensina muito sobre essa questão. E a gente tem que colocar, no caso, essas contas detalhada e registrada para que a gente não passe apuro posteriormente, tá? 5, escolher a melhor metodologia para o demonstrativo do fluxo de caixa, tá? Então, são os dois tipos de demonstrativo, o direto que vai classificar essa parte que eu falei para vocês do grupo de receitas e despesas, né? Conforme ali a sua natureza contábil, e o indireto que vai se relacionar com a DRE, tá? Então, desses relatórios resultam os lucros, prejuízos e as informações patrimoniais. É como eu falo para os alunos, né?
que você entende por patrimônio? Aí ele fala assim, o que é seu patrimônio? Né? Eu pergunto, ele fala assim, meu patrimônio é o que eu tenho. Tenho uma bicicleta, tenho um carro, tenho uma moto, tenho um terreno. Patrimônio, pessoal, não envolve só isso, tá? Envolve mais dois itens principais. Eu acredito que lá na contabilidade geral vocês aprenderam. Existe os bens, e exatamente está correto, mas existe os direitos e as obrigações, tá? Então a gente tem essas informações geral do patrimônio, tá? Como que eu vou analisar a DFC? Então a gente vai ter o comparativo, né? A comparação com a DRE, o DFC, que vai ser bem fácil a gente analisar, tá? Então se utiliza o regime de caixa no DFC e a DRE, o regime de competência. Então no regime de caixa vai indicar apenas as movimentações que ocorreram ali, a questão da entrada e saída do dinheiro, tá? Com isso, pessoal, uma empresa, ela consegue fazer as comparações entre os meses do ano. Então a informação ela é essencial. Por isso que eu falo, quando a gente se dedica, né, no nosso curso, pessoal, é maravilhoso. Por isso que eu falo, a gente se torna um grande profissional. E vocês têm essa chance, né? Às vezes fica reduzida a questão que a gente está aí distante, né, dessa parte online. Eu sei que às vezes é cansativo, nem todo mundo pode acompanhar, mas depende do interesse do aluno. Eu quero ter sucesso, o que eu tenho que fazer? Tá? Por quê? Porque todos os professores, eles estão ali, estão trabalhando, estão remotamente, né? Se Deus quiser, o ano que vem a gente volta presencial, né? Para alguns aí vai ser um pouquinho ruim, porque estão trabalhando, vão ter que se adequar, mas é o jeito, né, pessoal? A gente tem que continuar a nossa vida, né? E no novo normal que o pessoal fala, mas eu prefiro presencial, tá, pessoal? Eu prefiro presencial. Por quê? Porque o online tem essa questão, às vezes, da canseira, né? Às vezes tem esse problema de internet, computador, né? Mas sempre tá ali junto com o aluno, tirando todas as suas dúvidas. Isso é essencial, tá? Então, dentro dessa questão de análise, além disso, a gente pode perceber quando, né? Quando as despesas são mais elevadas e atuar na parte de estratégia, tá? Outra possibilidade, pessoal, trazida pela análise que a gente fala da DFC é de realização de um comparativo, tá? Entre o que você planejou e o que você realizou. E aí a gente vai validando, tá? Ou seja, as metas vão ser alcançadas. Então, alguns desvios são normais, né? Vai ser 100%? Nem sempre, mas ali a gente tem que tentar o máximo, né, do 100%. É isso que a gente tem que fazer. Todo o trabalho que a gente faz, a gente tem que procurar sempre a perfeição. Nunca, né? Não vou dizer nunca, mas nem sempre a gente consegue, mas sempre fazer o melhor, tá? É como numa empresa, tenta fazer o melhor, né, possível, né? Tá fazendo a sua atividade, faz o melhor possível, diferente de você, né, fazer de qualquer jeito. Então, basicamente, são essas questões. Então, o mais importante na análise da DFC, pessoal, é o que diz respeito ao resultado final do fluxo de caixa, tá? Que nada mais é do que uma equação, que seria as receitas menos despesas, que aí a gente tem a questão do fluxo de caixa, tá? Aí entra essa parte da DRE. Então, o balanço ele deve ser positivo, caso contrário, aí um forte indicador de que os gastos estão superando as receitas, né? Levando a parte do desequilíbrio que a gente fala financeiro, tá? E nenhuma empresa ela vai sobreviver operando aí no prejuízo, tá, pessoal? No negativo. Então, é importante a gente observar isso. Ao identificar a origem do problema é o quê? Que vai ser possível a gente reverter essa parte da situação. Então, por isso, pessoal, analisar o fluxo de caixa bem, né, como o balanço patrimonial e a DRE, é de vital importância. Para quê? Para garantir o futuro de um negócio, tá? Junto, eles vão fornecer o quê? Um retrato fiel da real situação da empresa. Por isso que a gente traz para a gente, né? Pessoa física. Eu posso fazer uma análise também, começar em casa e aplicar na empresa, tá? Qual que é a importância da análise do fluxo de caixa, pessoal? Então, por ser aí um instrumento que a gente fala financeiro, pessoal, o fluxo de caixa ele vai exigir análises periódicas. Então, não pode ser aí esquecido, porque você tem que fazer um controle, tá? Então, iniciativa importante é auxiliar o gestor na tomada de decisão, principalmente com relação à parte financeira, né, o dinheiro. Essa análise ela deve ser feita por períodos, em geral a cada 30 dias. Posso fazer quinzenal? Pode. Você faz uma análise lá, tá? Vai facilitar os registros e acompanhamento, principalmente das despesas e receitas, tá? Então, para facilitar a operação, a empresa ela pode contratar profissionais especializados para essa tarefa. Quando for muito, né, muito ali conteúdo, é necessário que a gente tenha o quê? Um profissional, basicamente, auxiliando, tá? Eu posso, né? Eu, como economista, eu posso? Pode sim, tá? Então, basicamente, é essa questão que a gente fala para vocês, tá? Aprender, beleza? Em geral, pessoal, as empresas ela devem apresentar a DFC anual, como eu falei no início, tá? Mas para empreendimentos de capital aí aberto na Bolsa de Valores, esse prazo é para 3
meses. Não se esqueça disso. Se alguém perguntar para vocês, vocês vão ter aí já uma informação para estar passando, tá? Bom, atividade de financiamento na DFC, então, como eu falei para vocês de uma forma geral, são aqueles recursos que a gente vai estar basicamente utilizando aí contas, né, do passivo não circulante, que é a longo prazo, e o patrimônio líquido, tá? Então, quais são as contas principais que eu vou utilizar? Empréstimos e financiamentos, tá? Tem de curto prazo e tem de longo prazo, mas nesse caso, pessoal, a gente sempre utiliza para financiamento de longo prazo. Em algum momento vocês vão ver alguma bibliografia, algum autor falando, podendo ser financiamento de curto prazo ou longo prazo. O que é mais utilizado é longo prazo, porque você vai ter um prazo maior, né, para fazer essa quitação, esse pagamento. Por quê? Isso dá um alívio para a empresa, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, então é necessário a gente ter essa parte de análise. Longo prazo é melhor, taxa de juros, verificar todas essas questões, tá? Não adianta eu ter um prolongamento aí, um financiamento de longo prazo, se eu tenho aí uma taxa de juro muito alta, tá? Então é essencial vocês terem essa análise, tá? Qual que é melhor? Verifica a taxa de juros. Eu acho que em economia, em algum momento, vai ter um professor que vai passar para vocês, tá? Se não me engano, pessoal, eu acho que é o Paulo Corbis, não sei se vocês já tiveram aula com ele, mas é ele que vai falar sobre a questão de compra e venda de ações. Então, ele vai falar um pouquinho sobre bolsa de valores. É essencial vocês aprender, tá, pessoal? Por quê? Porque hoje nada mais é do que o sucesso do momento, vamos dizer assim, né? Porque hoje, se você tiver um recurso para aplicar, comprar em vendas, compra e venda de ações, pessoal, é um resultado extremamente, vamos dizer assim, positivo, tá? Eu tenho um colega meu que ele trabalha com essa questão, só para vocês terem ideia, ele é contador, se formou um grande profissional, é um grande amigo da gente. Hoje ele é comprador e vendedor de venda de ações. Só para vocês terem ideia, ele ganha R$ 500 por dia, tá? Aí você pensa assim, nossa, quinhentão por dia. Sim, mas ele teve que estudar economia, tá, pessoal? Porque nós, da contabilidade, ela não vê muito detalhado sobre essa questão. E ele teve que fazer um curso, tá? Esse curso aí para ter ideias de compra e venda de ações que custou R$ 4.000. 4.000, tá, pessoal? Ele pagou para uma pessoa ensinar ele como comprar e vender no momento certo. Porque exige essa questão. Então, vai ter um professor, não sei se é o Paulo Corbis ainda ou é outro, mas quando chegar nessa disciplina, questiona ele, tá? Pergunte a ele, porque vocês vão ver, vale a pena. Imagina vocês trabalhar em casa, pessoal, por vocês mesmos, comprando e vendendo ações, não ter aí um patrão, né? Vocês que vão ser o patrão de vocês mesmos, né? Então é necessário vocês terem em mente essa questão. Tá aqui, pessoal, ó. Então nós temos aqui o método direto, esse é o método direto, aquele que eu mostrei para vocês é o indireto, tá? Então nós vamos ter aí as atividades operacionais. Então tá aqui, ó, recebimento de venda de produtos. Então aqui nós temos uma conta de resultado, aí nós temos os impostos sobre faturamento, fornecedores, tá? Que aí é uma conta patrimonial, salários que é uma conta de resultado e assim por diante. Por isso que a gente utiliza, como eu falei para vocês, as contas, né, do balanço da DRE para fazer o fluxo de caixa. Aí nós temos atividade de investimento, tá aqui, ó, recebimento de venda de ativo imobilizado. Então eu vendi e pagamento de compra de ativo imobilizado. Provavelmente ele vendeu algum bem e comprou outro para investimento. Onde que vai? Tá aqui, ó, tá? Sempre com sinal positivo quando você recebe e negativo quando você paga. Financiamento, captação de empréstimos. Então, basicamente, você captou e entrou dinheiro, positivo. Amortização de empréstimo, ou seja, quando você adiantou o pagamento de empréstimo. Então, você coloca o sinal negativo. Redução de capital, você tirou capital, reduziu, e pagamento de dividendos também teve essa redução. Então, esse é um modelo de fluxo de caixa, tá? O demonstrativo de fluxo de caixa, tanto operacional, investimento e financiamento que eu falei para vocês, tá? Então, pessoal, como a gente viu aí, o resultado demonstrativo, né, do DFC é a soma dos resultados líquidos, né, dessas atividades anteriores, que vai representar essa diferença encontrada principalmente no saldo inicial e final depois de uma análise, tá? Ou seja, é a variação total de caixa. Então, mantê-lo positivo e crescente é o quê? É um objetivo de todas as organizações, de toda a empresa. Por quê? Porque vai prezar principalmente a saúde financeira e os empreendimentos, tá? Então, pelos resultados principalmente positivos operacionais que estão acontecendo ali na empresa junto com o financeiro, né? E por outro lado, os investidores
vai acabar analisando também criteriosamente. Por isso que eu falo para vocês, aquelas demonstrações contábeis que eu mostrei para vocês, basicamente é para você ver se vale a pena investir nessa empresa ou não, né? Lá na farinha Dona Benta, né, na J. Macedo, ali você tira todas as demonstrações e fazem uma análise geral. É o que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Depois da primeira avaliação, nós vamos começar a fazer a análise, tá? Então, o DFC nada mais é do que a garantia de que a organização desfruta de bases quando a gente fala financeiras sólidas, tá? Nada mais é do que uma viga baldrame de uma casa, onde inicia ali a sua casa, né? A viga baldrame é onde inicia, tá, pessoal? Tem a fundação e tem aquela viga. Então, a gente fala da parte sólida, capaz de gerar fluxo de caixas líquidos positivos que vai honrar com as obrigações, além de conseguir pagar, né, os dividendos dos acionistas. Dividendos nada mais é do que a gente pode caracterizar o pagamento de lucros, tá, pessoal? Então é importante ressaltar, independentemente do tamanho da empresa, o segmento ou faturamento, é preciso que a gente faça o fluxo de caixa de uma forma correta e transparente. Isso é essencial e muito importante, tá ok? Então, pessoal, essa basicamente a gente fez um resumo para vocês do fluxo de caixa, para vocês entenderem o que se trata, tá? Então, basicamente, vocês vão encontrar muito essas contas aqui, quando é do método indireto, ele muda, tá, pessoal? Então, ele não vai vir em recebimento e pagamento, tá? Então, vai vir de uma forma diferente. Esse é o método direto e aquele que eu mostrei para vocês é o método indireto, ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Dúvidas? Não? Então tá. Então, basicamente é isso, né? O conteúdo de nós hoje, tá? Que eu passo para vocês. Deixa eu até ver aqui a data. Deixa eu ver aqui a data da prova, tá? Deixa eu só ver aqui. Basicamente vai ser isso, né? Até o sistema SIGA estava com um probleminha, mas aqui pelo calendário, né, que o professor Giovanni passou, nós vamos ter aqui a avaliação. Então, na próxima aula vai ser a questão aí, eu vou voltar fazendo um resumo geral, tá? A avaliação é no dia 30, tá, pessoal? Então, basicamente nós vamos, deixa eu ver aqui, dia 30/9, hoje é dia 22, eu vou ver aqui o que aconteceu com a data do dia 29, tá? Porque na próxima quarta-feira é dia 29, mas eu tô vendo aqui que não tem a data do dia 29. Mas eu vou estar avisando vocês no grupo, tá? De WhatsApp. Então, a avaliação de vocês é na próxima quinta-feira, não amanhã. Ainda eu vou passar hoje uma atividade para vocês, né? À tardezinha, para vocês estarem fazendo amanhã, no horário de aula, e me entregando no mesmo dia, tá? Então, basicamente, vai ser aí questões relacionadas ao DFC. Tranquilo? Belezinha? Então, desde já, agradeço vocês, né? Pela paciência, pela compreensão também aí, tá? E qualquer coisa, pessoal, estamos à disposição, tá? Tanto aí via e-mail, tanto pelo grupo de WhatsApp, vocês podem estar nos procurando, que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês, tá ok? Então, a atividade vai estar postada amanhã, desde as 5 da manhã até as 23 horas. Então, levantou cedo, quer fazer atividade, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição, tá bom? Um abração aí, desde já um bom final de semana, que a gente só volta a semana que vem, hoje é quarta-feira, meio de semana, mas aí a gente vai se falando aí pelo WhatsApp, tá bom? Um abração, muito obrigado e até mais. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia, até mais.